bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Nós tivemos o evento, infantil. O pastor João comentou também no outro período, no momento do ofertório. Foi algo assim maravilhoso, correu tudo bem. E orando a Deus qual será a próxima estratégia. Eu não sei como que você trabalha com relação à questão das lembranças, mas eu não quero trazer a parte de lembrança como que é o título, dessa mensagem, da ceia. Mas eu não quero trazer essa questão da lembrança como algo saudosista. No passado era assim. Quando eu era criança, eu era desse jeito. Mas se fosse passar um filme, de ver quando você era criança, você pudesse ver, você vê que você ia reclamar, você ia perceber o quanto você achava aquele período ruim. Então nós somos muito saudosistas. Às vezes, essa lembrança no sentido de que o passado era melhor, é muito fruto da nossa imaginação. Esses dias a minha irmã, caçula, me postou uma foto minha e dela. Eu com 18 anos e ela talvez com 12, porque a diferença é muito grande, Eu acho que até mais. Acho que eu devia ter 19 para 20 anos. Então eu falei assim: minha irmã, exclui essa foto aí, tá horrível. E ela falou assim: eu concordo, nós melhoramos muito. Eu falei: aleluia. Eu acho isso, sabia? Quando eu olho a minha foto de hoje, eu olho a foto do passado, eu acho melhor hoje. Eu não sou saudosista dessa coisa, não. Mas eu trago na minha mente as lembranças daquilo que foi bom. Estive há pouco tempo em um local que foi muito importante para a minha vida, que foi muito especial, aonde eu tive a minha formação, aonde eu vi Deus realizar grandes milagres, aonde eu vi Deus agir, aonde eu cresci na minha fé, aonde eu pude contemplar a Deus. E aí nesse local eu estava lembrando das apresentações que a minha filha fazia, de outras crianças que hoje são adultos, estão aqui entre nós. E foi aquele tempo assim prazeroso. Não aquele tempo de choro, já passou, mas dizer que aquele momento que eu vivi foi único e passou. Eu comentei com a irmã Érica hoje sobre isso. Eu estava falando assim: olha, nós vamos ter outro coral, vamos ter um agora em março, possivelmente apenas com uma única música, possivelmente, eu acredito, por questão de tempo. Depois, em agosto, a gente retorna. Mas esse coral que nós tivemos no período de dezembro foi único. Nunca mais você verá esse coral com essa mesma composição. Você não consegue reunir as mesmas pessoas com o mesmo propósito ao mesmo tempo. É quase impossível. Mas o que tem de especial nesse coral, que virão outros e com certeza serão melhores, será melhores do que esse, mas esse tem algo especial, é o primeiro, o primogênito, ninguém tira o lugar dele. Quando apresentar o primeiro coral,
a gente vai lembrar desse grupo e assim por diante. Então, cada dia que você vive, que hoje parece ser ruim, que hoje as coisas estão difíceis, mas na verdade, nós estamos escrevendo a nossa história. E a nossa história, ela é escrita de coisas boas e de coisas ruins. É escrito de reuniões maravilhosas e de reuniões que não foram nada agradáveis. Já teve reuniões que eu fui extremamente elogiado, mas já teve várias que eu fui extremamente humilhado. Mas faz parte da vida. E com isso você vai crescendo cada vez mais. Quais as lembranças que você tem na sua memória? Que você vai a um determinado lugar e você registra. O seu momento como solteiro. Quais as lembranças que marcaram a sua vida? Uma das lembranças que eu tenho no período como solteiro é que eu gostava de dois tipos de festa. Festa junina e festa de carnaval. Tem alguém aqui que vivia esse tempo? Só eu? Oh Deus, tem misericórdia. Fazer balão, de fogueira, não tinha esse sentido para gente de São João, nada disso. Era aquela coisa do grupão estar ali, né? Daquelas pessoas estarem ali arrumadas, daquelas pessoas participarem ali em família. Então, quando chega esse período, o que vem à memória para mim era aquele momento tão assim especial, né? Que eu vivia, tempo de jogar bola, de praticar todo tipo de esporte sem essa preocupação. Lembro também do meu tempo como recém-convertido na igreja. Você tem a memória? Como é que você vinha nos cultos? Você vinha obrigado? Você vinha com fome e sede da palavra? Eu estou mexendo aí com você, eu quero tratar o seu imaginário nessa hora, porque Jesus vai deixar justamente essa palavra para nós. No período de namoro, como é que foi esse encontro? Você ficou nervoso, nervosa? Foi bom? Você falou besteira, você ficou nervoso, você ficou nervosa demais? Você pensou que era aquela pessoa que você iria se casar, mas não foi. E aí uma pessoa chega de uma maneira sorrateiramente, devagar, e aos poucos vai conquistando seu coração. Como que foi a sua conquista até os dias de hoje? De filhos. Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou criar? Essa criança chora. Eu tenho um vizinho que a criança dela chora manhã, tarde e noite. Aí às vezes eu consigo gravar quando está muito silêncio, e eu mando para minha filha e digo: esse é o motivo, porque eu só tive uma única filha. Chorava o tempo inteiro. Tem alguém aqui que os seus filhos choravam tanto assim, gente? Tem, né? Não deu vontade de você jogar fora, jogar pela janela? Teve um dia que eu fiz isso. Eu fiquei tão irado que eu peguei um cobertor e joguei pela janela. Estressado, não dormia. E na verdade que a minha filha chora até hoje. Lembranças, querida. Lembranças que faz você viajar no tempo, mas que passou, mas é importante você lembrar, para você saber o quanto Deus já fez por você. Uma das lembranças mais importantes na minha vida é saber que um dia eu entrei na igreja de Nova Vida sem expectativa nenhuma. E eu fico olhando isso. Eu fico olhando os seus filhos, que eram como os filhos dos meus pais, e eu era um deles. Qual era o futuro para a gente, irmãos?
Você está em São Gonçalo. Você está no estado que hoje ninguém quer. As pessoas não estão vindo, estão saindo. O que você tem de esperança de segurança? Qual a expectativa que você tem para os seus filhos? Vou botar na melhor escola, e você sabe como que estão as escolas. Eu entendi, e alguns irmãos, como eu, que se tivesse que acontecer alguma mudança na minha vida, seria que se eu estivesse envolvido na casa do Senhor, continuando os estudos, me preparando, mas era esse compromisso na casa de Deus que iria determinar o meu futuro. E eu pude perceber que todos aqueles jovens de puridade, jovens na fé, que tiveram esse entendimento, tiveram a sua vida mudada. Mudado como pessoa, como cônjuge, como profissional e como homem. Se tem um lugar que você precisa se esforçar, e você como pai e mãe, para que o seu filho ou sua filha se envolva e cresça com maneira sadia, é na casa do Senhor. Se você crê nisso, pode dar um glória a Deus. O seu tempo na igreja, como muitos falam, você está perdendo seu tempo. Por isso que hoje é essa cultura. Vai uma vez só na semana, uma vez no mês, qual o problema? Deus está onde? No seu coração. Bonito, né? Mas não foi assim. Não foi essa a orientação que Deus nos deu. No livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 19, Jesus vai reunir com os seus discípulos e vai deixar algo como lembrança dele. Não um bem material que ele usou, porque isso iria servir de idolatria, uma roupa, uma sandália, uma foto, nada disso. Ele deixou algo que está aí na mão do povo, em tudo quanto é lugar, de fácil acesso, que todas as gerações, todos os povos conhecem: o pão e o vinho. Duas simbologias que ele deixou para lembrar dele. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse pão é o meu corpo. Mas não é um corpo simplesmente para ser olhado no espelho. Não é um corpo simplesmente para que eu possa dizer: olha, eu não tenho doença, sou filho de Deus. Não, isso é o meu corpo, com o propósito de dar a vocês, em favor de vocês, de se doar. Façam isso em memória de mim. Então nós sabemos que as memórias, quando fala essa palavra em memória, é algo que já morreu, é algo que já passou. As suas lembranças mostram nada mais do que o seu presente, sejam eles bons ou ruins, que já passaram. Mas esse foi o único pedido quando ele se reuniu, dizendo: lembra-te de mim. Queridos, como é importante lembrar, como é importante você trazer à sua memória as conquistas, a cura, os livramentos, o que tem ajudado você a crescer, a fazer tantas mudanças. Como é importante você ter esse senso de lembrança, para ver o quanto Deus tem mudado a sua vida.
A realidade é que o esquecimento te faz voltar, às vezes ao mesmo lugar, várias vezes. Quantas vezes eu vou em busca de algo e digo, o que eu vim fazer aqui? Você já passou por isso? O que eu vim fazer aqui? Há daqueles que esquecem, quando estão com o seu próprio celular, falando com a outra pessoa, fulano, meu celular está aí, porque eu não sei onde está. E a pessoa está falando no celular. Quando nós caímos no esquecimento, ou dá esse branco, perdemos muito tempo. Voltamos e voltamos várias vezes. Lembro de um período em que eu morava no 5º andar e eu contava 80 degraus de escada. Você imagina você descer tudo isso e esquecer que a chave do seu carro ficou lá em cima. É possível a gente esquecer? Mas Deus me deu uma sabedoria. Eu telefonava para minha filha e dizia, filha, bota numa sacolinha de supermercado, bota a chave, aí jogava lá, aí vinha aquela paraquedazinha. De vez em quando batia um vento e caía no telhado do vizinho. Mas era a solução daquele momento. Mas e quando você não tem uma solução? E quando você não tem como resolver? Você fica ali esperando, lembrar e lembrar. Às vezes nós costumamos dizer que quando a pessoa está ficando esquecida, é porque já é uma pessoa velha, idosa. Mas será que isso é verdade? Segundo a neurologia, diz que os jovens também esquecem. Isso é verdade? Qual o jovem aqui que pode dizer assim, pastor, eu esqueço? Tem lapso de memória? Jovens têm estresse? Tem ansiedade? Depressão? Hiperatividade? Segundo a ciência, diz que os jovens também passam por esse esquecimento. E aí você vai comprovar que isso acontece na sua própria casa. Quando o pai diz para você, ou a mãe, filho, faz isso. E aí volta do trabalho e pergunta, por que você não fez? O que o seu filho ou sua filha vai dizer? Aí, olha aí, tá vendo? Tem ou não tem? Até onde esse esquecimento é real, ninguém sabe. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero entregar essa palavra ao Senhor. Peço a tua inspiração sobre esse assunto que é tão importante. Trazer à nossa memória aquilo que pode trazer esperança. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não olhar para o futuro de uma maneira sombria e desesperadora, mas olhar para o futuro sabendo que, independente das circunstâncias, assim como foi no passado pelas nossas lembranças, o Senhor vai continuar agindo e operando e realizando milagres poderosos na nossa vida. Aleluia! Pai, eu entrego nas tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus. Lamentações, capítulo 3, aqui na minha versão, eu coloquei essa parte na versão Ara, diz no versículo 21, quero trazer à memória
o que pode dar esperança. Trazer a memória, querido, é uma decisão que você precisa querer ou não. Por isso eu tenho insistido com vocês. Fuja dessas notícias ruins. Fuja dessas notícias de catástrofes, de morte. Olha o que está acontecendo. Agora, ultimamente, estava um monte de vídeo de enchente. Olha o que está acontecendo. O que isso vai ajudar você? Uma vez que chegou ao seu conhecimento, faça a única coisa que poderá fazer diferença na vida daquelas pessoas e que muitos estão deixando de fazer, porque o seu tempo está tão envolvido em obter conhecimento, estão esquecendo de orar. Ora por essas pessoas. Clame. Coloque o seu joelho. Busque esse tempo. O autor aqui vai dizer, se tem uma coisa que eu quero para minha memória, é tudo aquilo que pode me dar esperança. Você sabia que a palavra de Deus é a única coisa que pode dar esperança para o seu casamento? Não são livros de autoajudas, não são encontros, não é um aconselhamento, mas é a palavra de Deus. Hoje, existem várias síndromes e doenças acontecendo na mente das crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos. Mas eu acredito que essa palavra ainda é poderosa e pode mudar e curar a vida de muitas mentes. Aleluia. Com isso, pastor, preciso abandonar os medicamentos, remédios? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que isso não é fé, é não ser sábio. Deus tem as suas maneiras de operar, querido. Não é o paciente que determina o tratamento que o médico tem que fazer para ele. Imagina se você vai no hospital e diz, doutor, preciso disso, ele passa a receita e te dá. Você vai entender que aquele profissional é um irresponsável. Não, é Jesus que determina o tratamento que Ele vai dar para a sua vida. Alguns são curados de imediato, outros não. Alguns são curados à base de medicamento, mas não importa. O importa é que quando a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para agir e fazer coisas maravilhosas. Jesus fez um único pedido, querido, no momento da ceia para os seus discípulos. Não era um pedido de uma pessoa carente. Estou sozinho. Lembra de mim. Quando você for a tal lugar, numa festa, lembra de me chamar para orar. Fala no meu nome. Não. Esse trazer a sua memória, lembrar dele, Ele está dizendo para você, independente das suas circunstâncias, Ele pode te ajudar em qualquer tempo da sua vida. E eu creio nisso, irmãos. Eu, como pastor e como membro deste corpo, eu declaro nesta manhã que eu continuo acreditando em Jesus Cristo. Não vejo nenhum motivo para desacreditar e não consigo entender aqueles que abrem mão disso. E aí eu sempre lembro daquela passagem de Pedro. Para onde você vai? O que vai preencher o seu coração? Lembra-te de mim.
que podemos ter como esperança, querido? Só existe uma coisa que vai poder trazer esperança no mundo que nós vivemos. É de você lembrar que Jesus está aí bem pertinho na sua vida. Nas coisas boas que você faz e até nas coisas ruins, Ele está bem pertinho de você. Não concordando, mas dizendo para você, você pode sair dessa. Você pode vencer esse vício. Você pode vencer essa coisa que está aí na sua mente. Você tem conseguido vencer a batalha que acontece na sua mente? Se existe uma maneira para que você possa vencer, querido, é se alimentar daquilo que traz esperança. Lembrar do sofrimento. É comum que muitos lembram do momento de dor e de sofrimento. E a história se repete. É sempre para culpar ou para pedir. Mas a realidade é que nós temos muito mais facilidade de lembrarmos de uma coisa ruim do que das coisas boas. Porém, nos momentos bons, são poucos os que se lembram de Deus. Jesus disse isso. Quando apenas um voltou para reconhecer e agradecê-lo. A realidade é que trazer à memória é ser sábio. E a sabedoria, no livro de Eclesiastes, é comparado ao dinheiro. Para que você possa entender o valor, a importância do que é ser sábio. Veja aí o que está aí no livro de Eclesiastes. Lembrar de Jesus é ser sábio. Quando você traz à sua memória o que Jesus pode fazer na minha vida. O que Ele pode me ajudar nesse momento de crise? O que Jesus pode me ajudar nesse momento de decisão? Constantemente, eu preciso tomar decisões para direcionar essa igreja. Eu não tenho as respostas, irmãos. Não existe um grupo de conselheiros aonde vai trazer uma palavra sábia. E a minha oração é essa. Jesus, me dê sabedoria, para que a palavra e a direção que eu der possa ser aquilo que a tua vontade está de acordo. Veja no versículo 11 que vai dizer: a sabedoria é como uma herança, é coisa boa e benéfica àqueles que veem o sol. Você vê de uma maneira clara, você vê de uma maneira transparente. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas se o dinheiro faz a mesma coisa, então para que eu preciso ter sabedoria? Pastor, estou trabalhando direto, então isso que importa. Vamos terminar. Mas a vantagem do conhecimento, está se referindo à sabedoria, é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sua vida não está protegida porque o local que você mora é bom, mas porque o Senhor está contigo. Sexta-feira nós tivemos um pega aqui nessa rua, parecia carro de Fórmula 1 correndo aqui.
um tiroteio. Eu tinha saído do almoço, estava descansando, ouvi o barulho, continuei descansando. E aí, na hora do café, uns irmãos perguntaram: pastor, você não quer lá ver o carro para saber se aconteceu alguma coisa, teve algum tiro, algum carro doido e bateu? Falei: não, filho, notícia ruim chega rápido. Não precisa. Porque eu acredito que eu estou protegido pelo Senhor. E eu reivindico isso, sabia, irmãos? Eu falo: Senhor, o meu dinheiro não é para jogo, não é para vaidade. O meu recurso, eu sempre penso em investir, o que eu posso investir na casa do Senhor. Não permita que o diabo tenta me defraudar, arrancar de mim aquilo que não é direito dele, porque tudo eu entreguei a você. E assim Deus tem me guardado, querido. Isso é sabedoria. Isso é lembrar do que Deus pode fazer na sua vida. Queridos, não se engane. Nunca houve neste mundo um lugar seguro. O lugar mais seguro que nós temos na Bíblia, você sabe onde foi? Alguém aqui sabe? Foi no Jardim do Éden. Tinha ladrão lá? Tinha política? Tinha doença? Mesmo nesse lugar tão seguro, existia um ser chamado ser humano, a natureza, que decidiu abrir as portas para todas as trevas. Mas o segundo Adão veio para fechar essas portas. Aleluia. O lugar seguro não é aonde as coisas estão calmas, aonde não tem violência. O lugar seguro é quando você lembra que Jesus está com você todos os dias da sua vida. Você pode glorificar a Deus todos os dias. Não é no momento bons, mas todos os dias. Veja no versículo 13. Às vezes nós criamos essa neura, ou esse linguajar, né, bem religioso, que quando as coisas estão ruins, é Deus que está se levantando, é o inimigo. Vamos lá, gente, seja corajoso. O inimigo, porque Deus jamais vai fazer isso comigo. Quando você faz algo que o seu filho não gosta, que você sabe que foi ruim para ele naquele momento, é porque você ama ou não? É porque você ama. Então até as coisas ruins que acontecem conosco, tem um propósito, que não é o desejo de Deus, mas é necessário para que venhamos a ter um aprendizado. Deus faz dias bons e dias ruins também. Versículo 13 vai dizer assim: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Ninguém. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, não joga a culpa em ninguém. Considere. Deus fez tanto um quanto o quê? Outros. Para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Ou seja, o nosso futuro, em termos naturais, é incerto. No sentido espiritual, aqueles que recebem a Cristo, você não precisa ter dúvida. Uma vez que tomou essa decisão e declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor, tem essa certeza da vida eterna, porque Jesus prometeu. Versículo 15,
Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça. E o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Então veja o contrassenso que há aqui. O que deveria acontecer uma coisa boa com esse justo, morreu. E esse injusto, que às vezes está aí, né, é doença daqui, agora ele vai. E Deus dá vida longa. A gente vai lembrar de alguns personagens, né? Dá vida longa. Essa é a vontade de Deus, querido. Nós conseguimos entender, querido, que os dias bons e os dias ruins fazem parte da nossa vida. Mas eu acredito que Deus está comigo. Você acredita que Deus está com você? Eu estou falando sincero, irmãos. Sim. Não quero ouvir o seu glória a Deus, mas eu quero ouvir um aleluia. Se você confia realmente em Deus, você pode dar um aleluia se você confia. Se você está com medo, seja sincero. É a ceia, hoje é o momento. Eu acredito nos livramentos do Senhor. O médico que eu estava visitando esses dias disse: você sabe quantos assaltos que teve lá em São Gonçalo? Eu falei: eu não quero nem saber. Mesmo assim ele falou. Tá? E aí o meu ânimo, que eu fui para convidá-lo para o coração voluntário, eu falei: não é a hora. Vou recuar. Mas olha que interessante. Eu estava caminhando, e geralmente quando é durante a semana, até 9 horas, o trajeto que eu faço, as lojas estão abertas, mas nesse período de domingo, e que a gente não está tendo culto aqui, como hoje, com certeza eu vou fazer a minha caminhada. E eu esqueci, e eu saí mais tarde. E quando você sai mais tarde, a sua volta é uma volta ruim, porque está tudo fechado. E quando eu estava chegando em frente à Igreja Batista, no início da Amaral Peixoto, eu encontrei um amigo que gosta muito de falar. E você quer caminhar, e aquela pessoa que você sabe que vai parar para conversar com você. E aí eu parei. Você acredita que nesse momento que eu parei, passou uma outra pessoa, e na nossa frente, essa pessoa foi assaltada? Eu fiquei alegre porque aquela pessoa foi assaltada? Lógico que não. Mas eu vi que aquela pessoa que eu não queria que tivesse ali naquela hora, foi a oportunidade que Deus me deu para me dar o livramento. Pastor, você continuou passando lá? Falei: o mesmo Deus que me livrou no domingo passado, vai fazer novamente, porque Ele é Deus. Aleluia. A orientação, querido. Jesus diz: todas as vezes, não alguns dias, quero trazer à memória. Crie esse hábito na sua vida. Deus tem me guardado. E até quando vêm as coisas ruins, Deus está no controle, porque nada pode tocar na minha vida sem a permissão de Deus, querido. Relembrar, fazer memória, lembrar, trazer a sua memória, é contar as coisas que Deus tem feito. A sua memória do passado, querido, ajudará a enfrentar os dias difíceis da sua vida. O Deus que me curou, querido, e não foi apenas de uma enfermidade, irá me curar de outras que virão, e que faz parte da vida. Você acredita que Deus pode curar você, querido? Você acredita que
o diagnóstico e que a última palavra não é dada pela ciência, mas pelo Senhor, eu acredito nisso. Então, quando eu passo por momentos na minha saúde que não está bem, por alguma situação, eu peço a Deus que me ajude. E hoje, sempre, as maiores batalhas, ela acontece na minha mente. Qualquer doença, qualquer sentimento, qualquer dor, já me leva a lembrar, pensar um monte de coisas ruins. Mas eu lembro, aquele que Deus operou há tempos atrás, vai continuar a agir nos dias atuais. Há poucos dias, eu comecei esse ano dizendo, comecei com o pé e com a mão direita. Um pé doendo e a mão direita doendo. Por excesso de exercício na mão, não é? E no pé. Eu sempre cedo, não tenho noção da quantidade das coisas que assim eu faço e acabo sempre ultrapassando. E aí o corpo grita. E às vezes esse pensamento vem, olha, está acontecendo isso, agora vai paralisar a outra mão, vai isso. É aqui na mente. E aí eu digo, Senhor, o Deus que cuida da minha mente, do meu coração, cuidará de cada movimento da minha vida. Eu tenho visto o cuidado de Deus na minha vida, irmãos. Você tem visto o cuidado de Deus na sua vida? Há poucos dias fui a 2 médicos e que foi marcado, mas eu não tinha direito de ser atendido. Um especialista caríssimo. E a pessoa me atendeu. No término, a pessoa disse, olha, não foi liberado esse seu atendimento, mas como pago isso? Quanto é a consulta? R$500. Não dá. Daqui a pouco a pessoa diz, olha, vou mandar uma mensagem para você. Sabe aquela mensagem que você fala, tem que pagar, tem que pagar? E a pessoa diz, é cortesia. Cortesia? E não só isso. Eu falei, meu Deus, então será que vai ter mais alguma fatura? Não, o médico remarcou para você voltar aqui de novo. Nessa hora, irmãos, eu só lembro de uma coisa. A minha fidelidade no dízimo, nas ofertas, na minha vida, na casa do Senhor. Você acredita que esse Deus opera? Caiu um cisco aqui no meu olho, outro do lado de cá. Você acredita que Deus opera? Eu acredito, irmãos. Eu vivo essa experiência o tempo inteiro. Não tem como eu apagar e no momento ruim dizer, Deus não está comigo. Uma outra vez, quando eu precisei operar o nariz, e era necessário, porque eu estava tendo crise de ansiedade, sentindo falta de ar. E quem já passou por esse momento? Pode levantar a mão. Crise de ansiedade, falta, é horrível. Você diz, eu estou morrendo, e aí você fala, doutor, eu não estou respirando. Eu falo, mas você está falando comigo. Mas na sua mente, você não consegue entender isso, você está com falta de ar mesmo. Então foi necessário operar e isso me ajudou. Quando entupiu uma das narinas aqui, eu ficava desesperado. E aí eu precisei passar por essa operação que esse médico conseguiu agilizar para mim. Algo assim muito especial. E aí quando ele saiu dessa clínica, eu falei, e agora?
E esse médico manda uma mensagem: Emilson, eu não estou lá, para onde eu vou, você não tem direito, mas eu vou te atender assim mesmo. E chegando lá ele disse: você sabia que a sua operação eu não recebi? Falei: e agora? Falei: quanto foi isso, doutor? 65 mil. Falei: eu não tenho dinheiro. 65 mil não. Ele falou: não, fica tranquilo. Falei: doutor, mas como é que eu vou ficar vindo aqui de cortesia? Outra vez. Falou: olha, enquanto eu estiver aqui, você vai ser atendido. Mas quando eu sair, aí vamos ver. Quando você envolve a sua vida na casa do se envolve, a sua vida na casa do Senhor, querido, esse tempo não é perdido. E Deus permite que essas coisas aconteçam comigo, eu com você, para que eu possa dar testemunhar. O mesmo Deus que tem me ajudado, sem ter essa condição, vai ajudar você, aleluia. Mas você tem exercitado a sua fé, ou você fica em dúvida? Ah, não vou para a igreja não. Ah, vou deixar de ir para tal lugar, não. O que o fortaleceu? O salmista, o autor diz aqui, trouxe à memória o que Deus fez por ele. Isso trouxe esperança. Quando você escuta um testemunho de alguém, isso traz esperança para você. Veja a história da vida real de Davi. A história de Davi é um exemplo que a gente não pode deixar passar. Davi foi animado ao rei, diante do rei, dizendo assim: eu posso ajudar vocês. E o rei jogou sobre ele um balde de água fria. Ou seja, desanimou. Esquece. E essa cirurgia que você está passando aí, você não sabe quantos que está na fila? Você é o número tal. Eu posso ser o número tal. Mas o Deus que eu sirvo, se assim Ele quiser, Ele pode mudar essa situação. Aleluia. Diz aqui, Davi foi animado, e olha a palavra que ele recebeu. Respondeu Saul: você não tem condição, menino. Você é apenas rapaz. Você é louco. Essa pessoa que vai lutar contra você é um guerreiro. E esse guerreiro já com mais idade, ele agora está mais forte e com mais experiência ainda. Desiste disso aí. Às vezes você se desanima por uma palavra, querido. Mas que você deveria lembrar do Senhor. Essa palavra não é boa, pastor. Mas eu me agarro na palavra do Deus vivo. Esse diagnóstico não era aquilo que eu estava esperando. Mas eu sei que Deus está no controle dessa situação. O que Davi fez? Ele trouxe à memória o que Deus fez por ele. Não podemos ser injustos, irmãos. Quantas coisas Deus tem feito por nós. Será que o que Deus fez não foi o suficiente para você continuar crendo nele? E aí Davi vai dizer: eu vou tentar convencer esse rei. Eu vou contar a minha vida real para ele. E aí Davi conta a história. Chega para o rei Saul e diz: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma das minhas ovelhas, eu não fico lá chorando. Ah, perder faz parte. A vida é assim mesmo. Não. Eu vou atrás dele.
Eu atinjo com golpes e o livro a ovelha de sua boca. Nós sabemos que esses dois animais, querido, são os dos mais agressivos e que causam o maior número de mortes, além do terceiro, que é o hipopótamo. São os três que o maior número de mortes, né, de seres humanos é provocado por esses três animais. Mas olha que ele conta essa história. E não só isso, quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Pela ordem natural, é impossível um jovem conseguir conter um leão, tal é a sua força. E isso aqui não é sentido figurado, não é uma historinha. Ele está falando da vida real dele. Como que esse jovem conseguiu isso? É porque a força do seu Deus estava com ele. Aleluia, irmãos. A força do seu Deus está com você. Deus não está morto. Deus continua realizando maravilhas. Basta que você creia. E ele vai dizer: teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. E aí ele consegue, com esse bom argumento, convencer o rei. E agora ele vai para a realidade. Por enquanto, estava ali na teoria. Porém, nós sabemos, quando nos formamos entre a teoria e a prática, a coisa é diferente. Versículo 41. O que ele ouviu desse guerreiro não foi nada animador. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. E todo mundo na expectativa, todo mundo observando. E o olhar dele já dizia que ele era superior, porque foi um olhar com desprezo. Viu que não tinha nenhum guerreiro com ele, não tinha nenhum outro escudeiro, que o que ele usava era armas rudimentares. Um rapaz ruivo, de boa aparência, não tinha uma aparência de uma pessoa má, com marcas, não tinha. E fez pouco caso dele. Novamente, essas palavras que poderiam desanimá-lo, como foi a história de Saul. E disse Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou: diante de todos, meu Deus, eu te amaldiçoo. Há pessoas, querido, que tem medo de, quando alguém amaldiçoa ele ou ela, o fulano é da religião me amaldiçoou. Não vai acontecer nada, porque o seu Deus é maior. Apenas isso, creia nele. Davi não foi quebrar, não foi primeiro para fazer uma sessão de quebra de maldição, não. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Mas quando esses deuses, falsos deuses, foram em direção a Davi, viu que havia nele a presença do Deus vivo. Lembra disso, querido? Nos momentos que você for desafiado, e essas coisas vierem contra você, lembra-te de mim, disse Jesus. Palavras negativas te abalam. Se você não tem essa estrutura como eu não tenho, não escuta essas mídias mais. E não posta essas coisas ruins para mim, que eu vou reclamar com você. E os grupos que botam isso, eu saio do grupo mesmo. Não tem mais essa estrutura.
E vou dizer, irmãos, isso não me faz falta em nada. Se tem uma notícia que eu quero ouvir, é a sua notícia. Pastor, Deus tem ouvido a minha oração. Pastor, Deus tem cuidado da minha família. Pastor, Deus tem me dado o livramento. Pastor, aconteceu um milagre essa semana. Esse momento foi um momento difícil, mas Deus interviu ao meu favor. É essa notícia que nós precisamos trazer à nossa memória. Talvez não seja esse o motivo da sua fraqueza hoje espiritual, que a sua memória está com tantas coisas ruins. Pega um motorista de Uber aqui e manda ele puxar no grupo o número de coisas ruins que aconteceram de ontem para hoje. Ele não vai nem querer sair de casa. Mas quando ele abre a Bíblia, quando ele vai lá no livro de Salmos, Provérbios, no Velho, no Antigo Testamento, no Novo, e vê o que Deus é capaz de fazer, ele pega o seu carro e diz: mais uma vez o Senhor estará comigo. Aleluia! É assim, querido. Ele lembrou do seu Deus. A sua confiança não estava nas suas armas, que era de seu costume. Aquelas palavras não o abalou. Ele disse: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Eu estou entendendo qual é o sentido disso. É para acabar comigo. Mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Isso não vai acontecer amanhã ou daqui a alguns dias. Hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos. A única coisa que Deus deixou como um pedido para nós: Emils, e fala o nome de cada um de vocês. Lembra-te de mim. Traga na minha memória o que eu já fiz por você. E você vai ver o quanto você será exaltado por causa do meu nome. Você pode fechar os seus olhos. Enquanto os pastores, obreiros distribuem os elementos da ceia, eu quero que você, ao ouvir essa música, eu quero pedir que o Espírito Santo possa te ajudar. Senhor, ajuda-nos a lembrar, porque nós esquecemos com muita facilidade das coisas boas. Ajuda-nos a lembrar o que o Senhor tem feito por nós. Pessoas que se levantaram para te abençoar. Pessoas que tiveram misericórdia de você. Coisas que você viu acontecer na sua frente. Por questão de segundo, poderia ser contigo. Mas recuar jamais, querido. Porque há sobre a sua vida a proteção. Há sobre a sua vida motivos para agradecer. a presença de Deus. A ceia é um momento de intimidade. Jesus, ele andava e se alimentava com as multidões. Mas na ceia da nova aliança,
Ele estava apenas com os seus discípulos. Quem eram os seus discípulos? Aqueles que andavam mais próximo a Ele. Esse momento da ceia fala de intimidade. Intimidade de quem? Intimidade daqueles que andam juntos. Intimidade daqueles que vivenciam experiências. Que você possa se alimentar das lembranças daquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus te capacite. Que Deus traga à sua memória nesta manhã tudo aquilo que pode te dar esperança. O que parece impossível, sendo da vontade do Senhor, Ele pode agir. Nas aflições, por saber que nunca estou só. É com a igreja reunida, querido, Pelo teu cuidado que se participa da ceia. A ceia que Jesus ordenou que fosse celebrada até a sua volta. Agradeça ao Senhor. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou. Pode erguer esse pão. Jesus podia ter feito a sua ceia sozinho, separadamente, mas Ele preferiu fazer na companhia dos seus discípulos. Isso é, aqueles que têm intimidade e comunhão com Ele. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós.
Façam isso em memória de mim. Pai, nesta manhã nós estamos relembrando e trazendo à nossa memória tudo que o Senhor tem feito individualmente, personalizado na vida de cada um aqui, cada um com a sua história. Estamos dizendo que essa igreja te pertence, Senhor, e seu único motivo pelo qual nós estamos aqui. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e nos ajude, Senhor, a cada dia mais estarmos separados para a Tua graça e para a Tua presença. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Obrigado, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. És por quem a minha alma esperou. Sim, ó Deus. A fonte da vida. Tenha a liberdade de operar entre nós. Encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode erguer o cálice. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre, o que beberem, em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos por saber que neste horário, em vários lugares, como no tocar de uma trombeta, o Senhor reuniu todo o seu povo. Aleluia. Sem um WhatsApp, sem uma rede social, mas uma ligação que temos um com os outros no Espírito. Que esse sangue, Senhor, nos purifique de todos os nossos pecados. Que esse sacrifício, Senhor, nós damos graças. Bebamos todos para a glória do Senhor. Você pode glorificar ao Senhor. Você pode dar glórias a Deus. Oh, obrigado, Senhor. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
das fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma Sim, ó esperou, a fonte da vida Te damos que graças, me Senhor. encontrou. És o dom de Deus, Te o louvamos. Messias, o meu Salvador. Tu és Pai, nós erguemos as nossas mãos, por quem a minha pedimos a alma tua bênção. Leva o teu povo debaixo da tua graça. No próximo domingo nós teremos 2 cultos, pela manhã e pela noite. Hoje não. Que o Senhor esteja conosco, nos guardando, e que venhamos a lembrar do Senhor sempre nas nossas vidas. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe. Fique na paz.